uma vida entregue, uma vida de servo. E quando, o Hugo me mandou a mensagem e transmitiu o tema, o Senhor colocou no meu coração aquilo que nós temos que lutar nesse tempo, para ter a cada dia uma identidade de servo, um coração de servo. Porque em um mundo em que o individualismo predomina, em que o egoísmo predomina, em que a vontade própria, ela é uma tendência, em que você escuta conselhos dizendo: faz aquilo que o seu coração está mandando, faz a tua vontade, corre atrás dos seus sonhos. A sociedade não diz isso? Mas nós temos que olhar pelo prisma da palavra o que é ser servo. E eu queria te convidar inicialmente a ler 1 Pedro 2,16. Esse versículo ele nos confronta, irmãos. Vamos ler juntos? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Você pode ler de novo comigo? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E aí, irmãos, em um versículo só, nós pegamos duas palavras, dois conceitos que para a mente humana é como se fosse água e óleo: liberdade e servo. Se você for para os bancos da universidade, na linha das ciências humanas, isso vai virar debate. Porque o conceito de servo parte exatamente do princípio de perder a liberdade. Se você olha na história, a servidão ela começou desde os primórdios da sociedade. E uma característica básica era o quê? Perda de direitos, da liberdade individual. Você teria que se submeter. E aqui, Pedro, ele vai dizer: vivam como pessoas livres. Só que você pode... E aí eu lembro da época que eu dava aula no IBEC, quando eu comecei a dar aula. E o lema do IBEC era liberdade com sabedoria. Quantos lembram disso? Você pode falar assim: a nossa liberdade não é a liberdade do mundo. Não é. O nosso conceito de liberdade não é o conceito de liberdade que está nos campos de universidade, que está nos teóricos da filosofia. Não é a liberdade que está nas tendências e nos desejos humanos. A nossa liberdade é a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso que a gente tem que, como Davi, levantar uma oração ao Senhor e falar assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Nós temos que sondar o nosso coração e avaliar se o sentimento de liberdade que queremos, ele não está submetido a uma vontade mundana, a uma tendência mundana. Quantos casamentos estão acabando por causa desse discurso? Mas eu quero ter liberdade.
Quantos filhos estão saindo de casa por causa desse discurso? Eu quero ter liberdade. Quantos filhos estão sendo abandonados pelos seus pais da afetividade de uma criação consistente por causa desse discurso? Eu preciso ter liberdade. Eu preciso ter o que é meu. Eu preciso do meu tempo. Irmãos, o nosso tempo está submetido à vontade de Deus. Então, essa palavra eu coloquei lá no final, mas eu quero já apresentá-la para vocês do começo. Irmãos, a respeito da tendência desse mundo, nós precisamos ser desintoxicados. Você recebe isso sobre a sua vida? Nós precisamos, dia após dia, passar por um processo de desintoxicação. Sabe por quê? Se a gente consegue se desintoxicar desse sistema, cantar isso, satisfeitos. Irmãos, quantas pessoas estão andando insatisfeitas, tendo tudo, mas ao mesmo tempo não tendo nada. Existe um tesouro guardado em vasos de barro. Existe um bem precioso. Existe uma riqueza incomparável, como foi cantado aqui. Ela se chama Jesus, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode falar assim, desintoxicar. Precisamos a cada dia, para a gente chegar nesse nível, porque esse louvor ele tá inspirado nos dizeres, nas cartas de Paulo. Um homem que enfrentou chibatadas, um homem que enfrentou cadeia, um homem que enfrentou a enfermidade, que enfrentou todas as adversidades, naufrágio, apedrejamento, um homem que enfrentou tudo e que vai dizer: eu sei viver de toda maneira. Eu sei ter pouco, eu sei ter muito, sei estar triste, sei estar alegre, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a gente entende que o conceito de liberdade que nos guia não é o conceito desse mundo, qual é o conceito de liberdade que nos guia? Você pode erguer a sua voz e dizer: a liberdade que Cristo me deu, a liberdade que Jesus nos deu. Que liberdade Jesus nos deu? Que liberdade é essa? Você pode falar? Primeiro, fomos libertos da prática do pecado. Amém? Você pode celebrar isso. Fomos libertos da prática do pecado. O pecado é acidente de percurso, não é prática, não é vivência, é acidente. Não podemos dizer que não pecamos, mas se pecarmos, sabemos que nós temos um advogado que intercede por nós, que nos ajuda. E aí eu queria te convidar a ler esse texto. Esse texto, irmãos, ele é poderoso. Sabe por quê? Porque ele traz exatamente esse sentido. Jesus nos libertou, mas ao mesmo tempo nos capturou para Ele. Você pode ler junto comigo Romanos 6, 22. Vamos ler juntos? Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus. Você pode parar aí? Olha isso. Libertos do pecado, mas tendo sido transformados em escravos de Deus. Você pode glorificar o Senhor? A gente tem que glorificar, irmãos.
porque fomos libertos do pecado, mas o Senhor nos capturou para Ele. Agora estamos a serviço dEle, a nossa vida é para Ele. Contudo, vamos para a parte B: tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha que coisa tremenda, é o processo da nossa vida. Deus nos revela por meio desse versículo o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim. O começo, fui liberto do pecado. O meio, fui transformado em escravo da graça de Deus. E escravo da graça de Deus, sou santificado dia após dia. E no caminho da santificação, iremos herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Você pode exaltar o nome do Senhor. O nosso caminho está traçado pelo sangue de Jesus. Ele nos apresentou esse novo vivo caminho. Temos que caminhar nesse sentido. A segunda liberdade: fomos libertos do poder da segunda morte. Você pode... Gente, vamos combinar. Quando a gente para olhar, nossa, a liberdade que Cristo nos deu é muito melhor do que a liberdade desse mundo. Você reconhece isso? É muito melhor. Porque quando você vai conversar com as pessoas no trabalho, né, na sociedade, uma das coisas que você mais ouve sair, né, da boca das pessoas, até como um tipo de murmuração, é exatamente isso. Ah, mas eu queria isso, eu queria ter aquilo, eu queria aquilo outro, e eu queria, como se aquilo que elas estivessem vivendo fosse algo terrível, ruim. Você pode falar assim: eu estou plenamente satisfeito com o que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ah, irmãos, isso é tremendo. Você consegue imaginar você chegar em casa, abrir a geladeira, tá igual a Antártida, gelo e luz, e aquele ovo de quebra, gelo, luz e ovo, e você ter a graça em Cristo Jesus e dizer: eu estou plenamente satisfeito. Precisamos chegar nesse nível. Precisamos, porque não sabemos o que enfrentaremos daqui para frente. Você sabe? Alguém aqui sabe o dia de amanhã? Uma coisa eu sei: independente do que vier a acontecer, do que mudar, do que não mudar, estamos satisfeitos em Cristo Jesus. Ele já nos supriu com tudo aquilo que precisamos. Fomos libertos do poder da segunda morte. Você pode abrir em Apocalipse 26. Tem uma partezinha que diz felizes. Ah, essa parte é poderosa. A gente não pode pular ela. Você pode falar bem alto: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Você pode falar de novo: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. O texto não está dizendo assim: felizes o que comprou um carro zero hoje, felizes o que conseguiu realizar o seu sonho pessoal, felizes o que tem tudo nessa terra. Esse texto diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Porque Jesus foi o primogênito dentre os mortos, e todos aqueles que morrerem nele ressuscitarão como ele ressuscitou. Essa é a primeira ressurreição. Porque os que ressuscitarem após isso ressuscitarão para a condenação eterna.
Você pode celebrar essa vitória. Santo é o teu nome, Jesus. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Você pode falar: a segunda morte não tem poder sobre mim. Fomos livres do poder da segunda morte. Essa é a liberdade que Cristo nos deu. Fomos libertos do medo. Você pode ler comigo 1 João 4, 17 e 18. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Olha isso. No dia do juízo, irmãos, nós temos confiança, porque estamos em Cristo, naquele que nos amou. Porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Olha que coisa tremenda. Qual foi o caminho de Deus, de Jesus nesse mundo? Ele foi obediente até morte, morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive em glória. Tal como Ele é. Só voltar um pouquinho. Olha só, confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Jesus trilhou um caminho e nós vamos no passo dele até a glória. E aí, no amor não há medo. Se estamos em Cristo, se estamos no amor de Cristo, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque envolve o medo de castigo. Olha isso, o medo envolve castigo. Não estamos mais debaixo de uma sentença de ira e de castigo. Estamos debaixo de uma promessa de redenção e de vida eterna. E aí o medo é arrancado. Pode passar. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora você pode falar assim: sai medo. O medo tem que sair de nós. Que aí você entende. Gente, quando o pastor falou um tempo atrás, numa pregação, quando Paulo sofre o naufrágio na ilha de Malta, e aquele naufrágio já foi algo assim, que Deus revelou que ia acontecer, tinha um propósito, mas assim, ele sai de um naufrágio, chega na ilha, o pessoal faz uma fogueira, todo mundo molhado, aquele custo para sobreviver. Na hora que está fazendo a fogueira, a cobra vai lá e morde a mão de Paulo. Aí você pensa assim: gente, o que é isso? E aí às vezes nós passamos por 2, 3 contratempos na nossa vida. A gente acha que o amor de Deus nos abandonou. Achamos que estamos sozinhos. Você pode falar assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe o que tirou o veneno da cobra? O amor de Deus. Porque na hora que ele foi lá, ele foi picado, aí ele sacudiu, jogou e falou assim: eu vim aqui para evangelizar. O amor de Cristo está aqui e eu vou prosseguir. Se eu viver, é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Não sei se Paulo teve a inspiração desse versículo nesse momento. Não sei. Mas nós temos que ter essa verdade queimando no nosso coração. Fomos libertos dos anseios deste mundo. Você recebe isso sobre a sua vida. Em um tempo em que a ansiedade é o mal do século, nós declaramos que estamos libertos dos anseios deste mundo. Você pode ler Filipenses 4:6.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nossas mentes e corações estão guardados em Cristo Jesus. Nós lançamos toda a ansiedade sobre Ele. Estamos libertos da ansiedade. Precisamos confessar, crer e viver segundo essa palavra. E por último, foram toda a liberdade que Cristo nos deu. Lógico, se a gente for meditar na palavra, nós vamos achar várias outras. E nós entendemos que a liberdade desse mundo não é a liberdade que a palavra de Deus se refere. Não mesmo. E aí, todas as liberdades que nós achamos que possuímos, se ela estiver relacionada ao sistema lógico e racional desse mundo, se a gente se fundamentar nela, se a gente ficar se alimentando dessas liberdades, porque tudo aquilo que a gente alimenta cresce, não é? Se a gente começar a alimentar essas liberdades que nós falamos antes, nós podemos nos desviar do propósito. Nós podemos sair do caminho e perder a identidade de servos de Deus. Então, um coração de servo, uma vida que serve, ela tem como referência Jesus. Você pode dizer: Jesus, a referência de servo perfeito. Ele é a referência de servo perfeito. Marcos 10, 45. Vamos ler juntos? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, o Tiago falou isso ontem, quanto mais nós. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E quando você olha para a trajetória de Jesus, todo o caminho dele nessa terra, como referência para nós, nós podemos pegar várias características de servo perfeito em Jesus. Primeiro, isso mexe muito com o nosso eu, gente. Já parou para pensar? Então, abra mão da sua posição. Jesus abriu mão da posição dele. A palavra de Deus diz que ele abriu mão de sua glória e assumiu forma de servo. Jesus abriu mão da sua posição e ele abriu mão da sua vontade. Então nós temos que olhar para isso e ter a sabedoria em Deus de que em determinados momentos pode ser pedida a sua posição, pode ser pedido o seu cargo. Sabe a nomenclatura? Tá na empresa,
no trabalho, na igreja, pode ser pedido. Você pode falar assim: não é a minha posição que define o que eu faço. O que define o que eu faço é que eu sou servo. Se você é servo, você vai ser servo independente da posição. Você recebe isso sobre a sua vida? Quantas vezes a gente olha para a rotina, você está na empresa, né? Não, eu só vou fazer isso quando eu for promovido. Não, querido, sirva, que se for da vontade de Deus, Deus vai fazer com que você seja promovido. Jesus abriu mão da sua posição e da sua vontade. Já dissemos, amém? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita. Então Jesus tinha vontade e ele abriu mão dela. Quantos entendem que isso vai na contramão da liberdade do mundo, amém? Você está entendendo isso? Que estejamos dispostos a orar. Não seja feita a minha vontade. Ser obediente. Jesus foi o exemplo de servo perfeito, porque ele foi obediente, plenamente obediente, em todos os momentos. E por isso, nós fomos resgatados. Porque pela justiça de Cristo, nós fomos justificados. Pela obediência de Cristo, hoje nós somos chamados de santos. Jesus serviu a todos, inclusive ao que o traiu. Isso é um desafio, não é, irmãos? Jesus serviu a todos, inclusive aquele que estava ali para o trair. E Jesus já sabia desde sempre. Você pode falar assim: ele é o nosso exemplo. E liderar por meio do serviço. Eu amo a música do Anderson Freire, em que ele diz, né, de que ele não veio no cavalo, né? Eu não vou lembrar da música agora, eu só lembro de música com violão na mão. Então, mas Anderson Freire, ele canta isso, né, de que ele veio como servo, né? Ele não veio como um rei num cavalo, usando coroa, né? Usando a estrutura, a indumentária, usando o trono. Ele veio como servo. Isaías fala como servo sofredor. Então, Jesus liderou por meio do serviço, da humildade e se submetendo à vontade de Deus. E nós temos que olhar para esse exemplo, para ter um coração de servo. E agora você pode falar comigo bem alto. Podemos chegar à conclusão. Você pode dizer: não vivemos para nós mesmos. Você pode dizer. Aí o nosso eu grita, mas é para gritar. A nossa carne reclama, deixa reclamar. Você pode dizer de novo: não vivemos para nós mesmos. Receba como um elogio quando aquela pessoa não crente, né? Ou aquela pessoa que não entende o propósito, está dizendo para você, jovem adolescente: se teve algo que me impactou desde os primeiros dias que eu cheguei aqui na PIBAM, foi ver o nível de envolvimento dos mais novinhos aos mais velhos. Só que aquilo, mais velhos comprometidos, é até normal. Mas quando eu olhei para a juventude fazendo simplesmente de tudo aqui,
Eu falei assim, gente, que coisa linda. Em que você sai de um culto 10 e pouca da noite, quando você chega 8h30 para a escolinha dominical, está aqui carregando, preparando um ambiente para a escolinha dominical, preparando para o culto da manhã. Eu queria te convidar a ouvir uma coisa, porque eu ouvi muito isso quando eu era adolescente, quando eu era, desde o Jardim 2, lá no HMS, meu apelido era pastor. Porque por causa do comportamento, das escolhas e assim por diante. Jovem e adolescente, quando você ouvir, né, da pessoa que não entende propósito, assim, meu Deus, está morando na igreja, é tudo a igreja, não sei o que é a igreja, não sei o que é lá a igreja. Glorifique ao Senhor, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, você está no caminho do serviço. E uma resposta que você pode dizer assim, me desculpa, mas eu não vivo para mim mesmo. Eu vivo para o propósito do reino nessa terra. Então vamos sim, vamos estar envolvidos com tudo aquilo que a boa obra de Deus nos chamar. Vamos colocar a mão no arado. E aquele que pegou no arado, não olhe para trás. Amém? E aí eu queria te convidar a encerrar com esse versículo. Lucas 9, 23 a 25. Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode estender a sua mão e dizer ao Senhor Jesus, eu recebo. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Você recebe isso? Eu não quero salvar a minha vida. Eu não quero correr atrás da minha vida. Ah, irmãos, se tem algo que está lá em Eclesiastes que me impacta toda vez que eu leio, é quantas vezes Salomão fala o termo correr atrás do vento. Quantos sabem disso? Amém? Correr atrás do vento. Irmãos, tentar suprir a nossa própria vida a cada dia, correria, ansiedade, meus sonhos, meus planos, eu quero, eu aconteço, é correr atrás do vento. Todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Você pode erguer a sua mão ao Senhor e dizer assim, eu estou disposto a perder. Que essa seja a disposição do nosso coração. E que no nosso coração esteja queimando o que Jesus orou. Você pode dizer? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Você pode declarar de novo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que isso se cumpra sobre nós. Que isso se cumpra sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus,